Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar nosso estudo, capítulo 7 do livro No Mundo Maior, Processo Redentor, tá? E o Calderaro, ele está falando para o André Luiz a respeito do trabalho que eles têm para a preservação da mente humana, o carinho que eles têm com todos os seres humanos, no sentido de prevenção, né? Da prevenção. Eles trabalham muito no sentido da prevenção. Prevenção do quê? Dos distúrbios graves do psiquismo, tá? Então eles trabalham muito para preservar a nossa mente, utilizando dos valores da ciência, dos valores da filosofia e principalmente da religião. Porque a religião é a que tem predominantemente se preocupado com o ser humano, né? A religião tem buscado auxiliar mais fraternalmente o ser humano, né? Dar apoio às buscas do ser humano. Então, a gente vê que predominantemente ela, né? A religião tem feito esse trabalho, né? Então vamos lá. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Né? Então, André Luiz querendo entender como é que esses auxílios são dados indiscriminadamente? Não tem nenhum critério, não tem nenhuma programação? Como é que é dado essa ajuda toda aí, né? Esse auxílio aos encarnados? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Olha que interessante, né? Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Isso quer dizer o quê? O que é essa força intercessória? É o pedido de ajuda de uns em benefício de outros. Essa é a ajuda intercessória. Quer dizer, uns intercedem pelos outros. Como assim? Um parente que está na vida espiritual, ele ama aqueles que estão na Terra aqui, ou que estão até na vida espiritual, mas aqui vamos pensar os que estão na Terra, né? Ele tem afetos que estão no planeta ainda, então ele pede ajuda no plano espiritual por aqueles que estão aqui no planeta. Porque sabe que aquela pessoa, seu parente que está sofrendo aqui na Terra, precisa de ajuda. Então os espíritos vêm através desse pedido, né, dessa intercessão que é feita, eles vêm para nos ajudar. Tá? Ou mesmo uma pessoa aqui na Terra que faz uma oração, que pede ajuda, né, que pede ajuda para uma outra pessoa que está encarnada. Também. É uma oração de intercessão, é um pedido, uma prece intercessória aí, né? Então, quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Tá? A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Né? Vocês entenderam? Então, a prece, né, é representada pelo desejo não manifestado, né? Aquilo que muitas vezes a pessoa faz aquele movimento íntimo, né, de súplica, né, mas que alcança as forças superiores, né? Então a prece é representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, provenientes da zona superior ou surgida do fundo vale. Quer dizer que essa petição ela pode prover de uma região superior ou mesmo das regiões do umbral, do fundo vale, né? E que são ouvidas sempre, né? São recebidas pelas antenas poderosas da espiritualidade. Ok, pessoal, tá dando para ouvir bem?
normal o som aí? Certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Continuando, né? Disponha-me a formular certa pergunta oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo: não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealistas determinadas. O dístico não interessa. Tá? Então aqui o Calderaro está dizendo que o que importa não é o rótulo, a distinção, né, de uma religião para outra, baseado nas características exteriores, né, da prática religiosa ou, né, da definição religiosa que a gente aceite. Aí. Não é isso, né? O Eduardo, pelo arrependimento sincero, né, Eduardo? Aqueles que estão no fundo do vale, né, que se arrependem sinceramente, de fato, né, eles encontram a resposta, encontram o auxílio, né, com toda certeza. Né? Então aqui a gente vê os espíritos dizerem que não importa o rótulo, né, o que importa é o desejo sincero de melhoria, de ajudar, né, de melhorar as situações, é isso que importa. Né? Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina. Aduzimos novas forças ao bem, aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas, ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Tá? Quer dizer, o que importa, pessoal, não é quais fórmulas as pessoas utilizam. Não importa. Né? O que importa é, como ele diz aqui, né? Deixa eu ver aqui. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Né? Porque o que importa é a sinceridade, né? A fé que a pessoa tenha, né? Não a rotulagem. Né? Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Quer dizer, o que importa não é o favoritismo. Meu Deus que é melhor do que o seu Deus, né? Não há Deus mais poderoso do que o meu. Isso para nós não importa, para os espíritos não importa. Né? O que importa é porque não há favoritismos, não há injustiça, né? Não há privilégios. O que há é merecimento justo, é busca sincera, arrependimento sincero. Isso é que é o mais importante, né, pessoal? Né? Então, todo mundo que busca espiritualidade superior se sintoniza com os bons espíritos. Todo mundo que busca a espiritualidade superior. Né? Tá? A essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Né? Temos aqui, então eles se aproximaram, né, de uma residência de aspecto simples. Né? Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Se aproximaram, né, de uma residência simples, né, de aspecto singelo, né, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse meu instrutor, indefenso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes.
em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, e a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Tá? Quer dizer, a mãezinha desse espírito que está internado aí na matéria, né? Em dolorosas condições, está reencarnado em dolorosas condições, esse espírito, né? Esse companheiro de outras épocas aí. Colhendo, logicamente, os reflexos do passado, né, pessoal? Colhendo os reflexos do passado. Então, de algumas semanas para cá, o caldeirado está assistindo, está cuidando da mãezinha dessa pessoa que está reencarnada. Quer dizer, a mãezinha que está reencarnada também, logicamente, a mãe dessa pessoa na sua nova encarnação, né? Porque, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, quer dizer que os dois têm uma relação muito profunda, mãe e filho, né? A razão da pobrezinha está periclitando, quer dizer, está quase desequilibrando profundamente aí a mãezinha, né? Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Boa noite, Feli. Um abração. Então, veja bem, pessoal. Então, a mãe e filho, eles se prendem, né, pelos séculos aí, por compromissos, por graves compromissos mútuos, por grilhões de compromissos do passado, tá? E essa pessoa, essa mãezinha desse espírito, ela tem um hábito muito salutar. Aqui já tem uma dica pra gente, né? Os espíritos, ao mesmo tempo que eles vão falando dessas situações, já vão sendo dicas pra gente, né? Fazer orações em hábitos pré-fixados, em horários pré-fixados, tá? Nós podemos fazer em qualquer momento prece, mas se nós tivermos aquele momento que todo dia a gente faz uma prece, isso ajuda muito. Primeiro que vai criando um hábito, porque às vezes no dia a dia a gente não lembra muito de fazer a prece. Mas se você tem um hábito de tal horário, todo dia você faz uma oração, pronto. Aquele horário, ele ajuda você a lembrar, né? Aquele hábito vai ajudar você a lembrar todos os dias, né? Virou um hábito, né? E para os espíritos é muito interessante porque eles começam a transformar esse horário num momento, num ponto fixo ali, em que eles sabem que você vai estar em oração, né? Os seus amigos, familiares, espírito protetor, todos ali sabem, olha, fulano ali está fazendo todos os dias naquele mesmo horário. Você pode ir lá que ele vai estar em oração. Ele vai ouvir os teus apelos, né? Então, é muito interessante isso, né, pessoal? É uma coisa boa da gente ter como hábito, né? Vai virando um momento muito importante pra gente. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí. Só um instantinho, pessoal. Prontinho. Então vamos lá, continuando, né? Então, olha só, né? Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Então, aqui já disse tudo, né? Se baseando, né, nesse hábito saudável, eles usam aí para vir em amparo dessa pessoa, né? Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Caldeirado ao interior doméstico. Entrado dentro da casa, o André Luiz foi acompanhando Caldeirado, né? Em rápidos minutos achávamos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo. Olha só, né?
pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. Tá? Então veja bem, né? Eles adentraram na pequena câmara, né? Deve ser um quarto, onde magro doentinho repousava, choramingando. Devia ser uma criança aqui, né? Estava ali doentinho, magro, né? E choramingando. E duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo aspecto em que elas estavam. O André Luiz presumiu, né, a sua infelicidade. Né? O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz. E conta 8 anos na existência nova. Tá aí, uma criança, né? O filho mais velho de um casal aí, aparentemente feliz, né? Informou Calderado indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal. Quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Né? Olha que interessante, né? Ele não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Gente, isso aqui está parecendo caso de paralisia cerebral. Né? Pelo quadro aqui está parecendo, ele não falou propriamente, né, que era um caso de paralisia cerebral, mas está parecendo um caso de paralisia cerebral. Tá? Só que psiquicamente, né, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrado em verdade por ele próprio. Né? Boa noite, Silvia. Então, pessoal, é uma prova difícil, né? Ele está internado num corpo aqui, é uma prova difícil. Mas está cumprindo uma sentença que foi lavrada por ele mesmo. Foi lavrada por ele mesmo, por ele próprio. Como assim? Nas existências anteriores, né? A gente sabe que é assim que funciona, né? As deficiências, paralisias cerebrais, hidrocefalias e tantos problemas aí de nascença são resultados, né? São resultados infelizes, mas já é uma recuperação, já é um trabalho de quem já está fazendo o caminho de retorno do mal. Quando a gente começa a praticar o mal, a gente está fazendo o caminho de ida, de afastamento das leis divinas. A gente está fazendo o caminho de ida no desequilíbrio, né? Quando a gente já está sofrendo, nós já estamos fazendo o caminho de volta. Muito mais infeliz é aquele que ainda está semeando o mal. Esse é muito mais infeliz. Aquele que está colhendo já, ele já está melhorando. Todo aquele que está sofrendo, chorando de arrependimento, já está melhorando. Né? Então, há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Né? Tá vendo a causa aqui, a origem, né, Jane? A origem foi numa insurreição civil, uma guerra civil, né, um problema lá, uma rebelião civil lá, né? Onde ele decretou a morte de muitos compatriotas. Já pensou? Né? Frequentemente, casos de paralisia cerebral se liga à questão do poder, com muita frequência, tá, pessoal? O mau uso do poder, é muito comum isso. Tá? Pessoas que usaram mal o poder, a autoridade que detinham, né? A autoridade que detinham. Tá? Então, Maria Costa, mas vai participando aí, né, com a gente. Depois você consegue registrar. Você pode colocar, na verdade, qualquer imagem. Se quiser colocar uma flor lá. Não precisa, às vezes o pessoal se pega na questão da foto aí, né? Mas pode colocar uma flor, pode colocar qualquer coisa lá, tá? Não tem problema, né?
Tá? Para fazer o cadastro no site lá, semana.ning.com, às vezes o pessoal, já não deu para fazer, porque pediu a foto. E eu não tenho foto. Mas coloca uma imagem, uma paisagem, né? Tá? Não tem problema não. Sejam bem-vindos aí, tá? Mas dá para ir participando pelo Facebook, né? Inclusive, pessoal, mesmo, veja bem, para ouvir no site, não precisa propriamente estar registrado no site, tá? Quando vocês abrem, só explicando aqui, pessoal, quando vocês abrem a página do site, a primeira coisa que vocês veem é um player que está bem no centro da página, abaixo das fotos, aí tem as fotos, né? E logo abaixo já tem o stream.tv, né? Já tem um playerzinho ali. É só apertar aquele playerzinho azul que vocês já vão conseguir ouvir. Não precisa propriamente nem registrar no site, tá? É que a gente fala para registrar para poder participar do chatzinho, mas também embaixo, se você olhar bem, embaixo do playerzinho ali do stream, logo na primeira página, já tem um chat também ali, viu? Só que quando você coloca a sua opinião, não aparece o seu nome, porque você não está registrado, então aparece só um número, tá? Mas você pode participar, a gente só não vai saber quem que está dizendo o que, né? Tá bom? Não, não precisa de foto, mas pode colocar essa do Facebook também, que você tá bonita aí no Facebook, tá? Pode colocar qualquer uma aí, não tem problema não. Então vamos lá, continuando, né? Eu estava falando de pessoas que têm paralisia cerebral, frequentemente tem a ver com mau uso da autoridade, do poder. Inclusive eu já conversei com uma pessoa que teve um rapaz que ele teve paralisia cerebral. Eu conversei na reunião mediúnica. Ele teve paralisia, ele morreu, né? Porque geralmente não vive muito, né? Depende, mas não vive muito, tá? Porque só fica na cama, é uma vida muito complicada, né? E ele falou que ele ficou vários anos internado num corpo. Eu conversei com ele na reunião mediúnica, né? Mas agora no plano espiritual ele estava bem, estava trabalhando, ajudando e tal. Inclusive ajudando outras crianças que estavam nessa condição ainda reencarnados. Foi uma época que começou a aparecer muitos casos desses para nós. Muitos casos de paralisia cerebral começaram a aparecer para a gente visitar, aplicar passe. Aí esse espírito se comunicou e falou que realmente eles estavam realizando um projeto no plano espiritual. E ele estava ali uma espécie de estágio na nossa casa espírita. Ele que já tinha tido também paralisia cerebral, né? E ele fala que como era difícil, né? Sentir frio, às vezes fome, às vezes calor e não conseguia falar, né? Não conseguia falar, porque a criança nessa condição, ela não consegue se expressar com o ambiente, não consegue interagir com o ambiente, não consegue falar, mal consegue ouvir. Depende muito do caso, tá, pessoal? Mas é difícil, é uma prova bem difícil, né? Tá? Certo? Então vamos lá. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Quer dizer, ele se valeu dessa desorganização político-administrativa, né? Quando começam essas rebeliões, tá? Essas guerras, né? Aí cada um para si, Deus para todos, né? E aí ele se valeu então dessa confusão para criar, semear muitos ódios, para se vingar de desafetos. Né? Ele se valeu para se vingar de desafetos. Olha que coisa, né? E ele semeou muitos ódios e ruínas, né? Só que depois, no plano espiritual, ele teve que amargar aí inomináveis suplícios nas regiões inferiores, né? Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. Olha só, muitas perdoaram,
mas outras tantas continuaram perseguindo, né, obstinadas anos afora, né, ficaram lá realmente perseguindo ele, né, acompanhando ele. A malta, outrora densa, quer dizer, o conjunto de pessoas, né, que eram muitos aí antigamente, rareou pouco a pouco. E agora, né, até que se reduziu aos dois últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Olha aí que coisa boa. Vê como é que uma situação que aparentemente estava difícil, ruim, negativa, já não é tão difícil assim, já não é tão ruim assim. Por quê? Porque, gente, já foi muito pior. Era uma verdadeira legião atrás dessa pessoa, desse espírito. E agora só sobrou esses dois, que são os dois que já estão em etapa final, em processo final aí de ajustamento, né? Deixa eu ver aqui. De transformação, né? Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Quer dizer que ele teve pressa em concluir essa fase logo de resgate, e de ajudar essas pessoas, de sofrer esse cerco aí desses espíritos infelizes, para que pudesse ajudá-los de algum modo, né? Para que pudesse ajudá-los, né? A Cir Rosendo falou, nem chorar, né? Para manifestar até choro enquanto a dificuldade, né? As emoções, realmente. Quem cuida dessas pessoas vai desenvolvendo uma capacidade muito interessante, vai desenvolvendo capacidades profundas, até telepatia, porque de tanto se esforça para tentar perceber o que o filho quer, o que ele está sentindo, né? Tanto se esforça para perceber isso, o que o filho está querendo, se está com fome ou não está. Geralmente os cuidadores dessas pessoas acabam desenvolvendo pouco a pouco uma capacidade muito grande de penetrar a alma humana, de perscrutar a alma humana, enfermeiros, cuidadores, né? Pais e mães, irmãos, que cuidam, na verdade fazem um grande treinamento de percepções, olha que interessante, né? O Eduardo, interessante, né? Tudo isso em mais ou menos 2 séculos, né? Ele falou aqui a época que foi, Eduardo? Eu não estava me lembrando aqui. Falou a época que foi? Ah, é verdade, há quase 2 séculos, né? Exatamente, bem visto aí que eu não tinha percebido. Isso mesmo, há quase 2 séculos. Como é que tudo isso ocorreu, né? Tanto mal e agora já está conseguindo pagar as dívidas, né? Por isso que ele teve pressa em quitar mesmo. Você vê que ele teve pressa em quitar dessas dívidas aí, né? Muito interessante. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. O que é uma encarnação, né? Nessas circunstâncias, o que é uma encarnação? Se você pode se curar, se você pode resolver os problemas mais graves que você tem, em 1 século talvez, você pode resolver, não é? Como é importante a bênção da reencarnação, né, Silvio? Como é importante aí. E se a gente aproveitar bem essa existência, olha quanto que a gente pode se desenvolver, né? Semeando a ajuda, a caridade, a simpatia, né? Semeando o pensamento positivo, o amor, né? Nós podemos avançar muito, recebendo filhos em casa, cuidando desses filhos. Frequentemente os filhos são essas pessoas, algumas às vezes, né, a quem nós muito devemos. Então, que de algum modo acabam surgindo na nossa vida, né? Tá? Eduardo, as mães já nascem psicólogas, né? Já vem tudo preparado, já vem treinadas, né, Eduardo? Elas já vêm treinadinhas aí para ajudar, né?
Deus é tão misericordioso, a vida é tão sábia, né? Só a gente mesmo é que é teimoso, né? Em aceitar a nossa parte, em fazer bem feita a nossa parte, né? A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e transparentes assim aparecendo, né? E carnes quase transparentes, pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera subhumana. Que coisa, né? Há como que uma regressão, né? A gente sabe que o espírito exatamente não regride. O espírito não necessariamente ele regride, né? Ele não evolui, mas a forma sim. Existe uma involução da forma. Por isso que há uma espécie de regressão filogenética, né? Ele perde a capacidade de expressar, perde a capacidade de entrar em contato com o meio, de se locomover. É como se aquela condição de ser humano tivesse sido aquele tesouro que nós temos de palavra, de pensamento, de expressão, né? De movimentação, aquele tesouro está em custódia. Por quê? Porque os verbos que nós conjugamos mal, eles são recolhidos dentro de nós. A nossa consciência recolhe aqueles verbos. Existe uma deterioração da forma. Quando nós vamos reencarnar, aqueles verbos que estruturam a fala, que estruturam o cérebro, que estruturam todas as partes do nosso corpo, aqueles verbos estão retraídos, porque nós conjugamos mal aqueles verbos. Nós comprometemos aqueles verbos. Então, para que a parte não comprometa o todo, a parte é retraída, como um mecanismo autoprotetor. Isso é o que Jesus falou, que é melhor que entreis na vida sem um olho, sem um braço, sem não sei o quê, do que perder a alma toda. Olha que coisa interessante, né? Como é que Jesus já tinha falado isso? É muito melhor que entreis na vida faltando um olho, do que perder a alma toda, do que a alma toda ser lançada no inferno. Né? Então as leis são perfeitas, né, Silvia? Exatamente, né? E nós temos que aprender como funciona. Esses verbos, eles vão precisar ser trabalhados novamente. Progressivamente, à medida que não vai havendo mais tanto perigo para o uso desses verbos, eles começam a ser liberados de novo. Então a pessoa ela vai passando por experiências reencarnatórias em que esses verbos vão pulsando novamente e vão estruturando organismos mais bem formados. Isso com o passar do tempo. Tá? Depende de cada caso, tá, pessoal? Ok? Então, continuando aqui. Por isso é que ele se achava imóvel, emitindo gritos e sons guturais, incompreensíveis, como se fosse um animal. Por isso que eu falei que existe uma espécie de regressão, né? Porque ele volta como se fosse um animal. Não é um animal, mas é como se ele tivesse regredido na expressão. O espírito está ali, ele tem toda a bagagem dele, inteligência e tal. Mas a capacidade de expressar hominalmente, né, de forma integral, ele perdeu. Vai ter que recuperar. Né? Então, normalmente tem dificuldade para entender, né, exatamente essa questão do cortar a sua mão, arrancar os seus olhos, né, que Jesus fala isso, que às vezes as pessoas não entendem. Como assim, né? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Se os teus olhos são motivo de escândalo, arranca-o. Porque é melhor que você entre na vida sem um olho, sem uma mão, do que perder a alma toda, né, se Rosendo? Então, realmente, você vê como que o Espiritismo, a reencarnação, explica muito pra gente, né? Como é que faz a gente entender muito melhor. É uma prisão, exatamente, Jane.
está cumprindo uma pena, né? Não deixa de ser, está cumprindo uma pena, tá? Então, emitindo gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana, é o que o Calderaro fala, né? Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Olha só, gente, o que a gente estava dizendo aqui. É exatamente isso, olha só. O André Luiz olha com todo o respeito que nós devemos à dor e com a observação imposta pela ciência. Você vê, ele teve a delicadeza de dizer dessa forma, né? Mas olha, a bem da verdade, esse paralítico, ele se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Vejam como esse corpinho estava parecendo mesmo uma espécie de regressão evolutiva, né? Evolutiva, tá? Gente, não é fácil não, né? A C. Roseno está perguntando, Ale, mas ele tem consciência do que está acontecendo? Depende, viu? Se depende da condição do espírito, ele pode ter uma maior ou menor consciência. Depende se ele está mais ou menos cristalizado nos erros do passado, vivendo intimamente ainda aquele passado ou não. Ele pode estar ainda alienado, fixado no passado. Tem um caso assim no livro Ação e Reação, que ele tem praticamente um anãozinho também mal formado, doente e tal, que ele está praticamente vivendo ainda a personalidade que ele tinha no passado. Uma pessoa lá da corte, né? Uma pessoa lá que tinha muita influência, mas agora estava numa vida totalmente o contrário, na miséria, na doença, mas ainda estava lá fixado naquela personalidade do passado. Então depende muito de como que intimamente aquele espírito já avançou, tá? Ele pode ter consciência, ele pode inclusive fazer reflexões, ele não pode se expressar, mas ele pode tirar conclusões, ele pode refletir, né? As pessoas podem ler para ele, conversar com ele. Esse espírito, por exemplo, que eu conversei, ele tinha plena consciência. Ele falou que ele tinha plena consciência. Ele ouvia tudo, ele pensava, né? Ele analisava as coisas, só que ele não podia se fazer entendido, ele não podia expressar, né? As pessoas podiam conversar com ele que ele não conseguia expressar. Ele entendia, achava graça, ou ficava chateado, ficava bravo, mas não conseguia expressar, né? Tá? A Cirrosendo, aquela guerra do Paraguai é um exemplo, sim, e tantas outras guerras aí, que sempre que o abuso do poder, da autoridade, né, cria muitos males para as pessoas, esses males terão que ser expungidos de alguma forma, né? Então aí surgem esses casos graves aí de ação e de reação, né, de colheita de tudo que foi praticado, né? Mas já é a melhora, né? Então nós temos que olhar com esses olhos otimistas também. E às vezes até o espírito depois, ele se lembra até com gratidão, foi, puxa vida, como foi boa aquela encarnação, foi sofrida, tal, mas como foi importante, porque foi através dela que eu me regenerei. A gente vê, por exemplo, Jesus Gonçalves, que segundo o Divaldo, as últimas 5 encarnações, tem um seminário do Divaldo que ele fala sobre mediunidade, que ele fala que o Jesus foi um dos primeiros espíritos que apareceu para o Divaldo, falando da missão do Divaldo e tal, né? E aí o Divaldo conta, né, que esse espírito falou, Jesus Gonçalves falou para ele, falou, olha, nas últimas 5 encarnações nasci como leproso. Porque ele tinha sido um bárbaro, né? Ele tinha sido o Alarico I e Alarico II, o rei dos visigodos, né?
tinha invadido Roma, invadiu, onde ele passava ele deixava um rastro de destruição, né? Então ele teve que passar pela experiência da lepra em várias encarnações. E depois a gratidão dele na última encarnação como Gésio Gonçalves, em Pirapitingui, que ele fala assim, ele fazia muitas poesias, né? Muito bonitas as poesias dele, falando sobre toda a vida dele, os erros, e também sobre a vida como Gésio Gonçalves, né? E ele fala assim, Alarico o leproso e Jesus o rei. Alarico o leproso, ele fez um trocadilho aí, porque Alarico era o rei, né? E Jesus era o leproso. Mas essa vida como Jesus foi a vida que ele se aproximou, foi permitido que ele se aproximasse do Espiritismo no final da encarnação. Depois da vida inteira de sofrimento na lepra, morreu em Pirapitingui, no final da vida que foi permitido que ele se tornasse espírita, que ele entrasse em contato com o Espiritismo, né? Por causa que a esposa dele faleceu, né? A Anita Vilela faleceu e se comunicou através da Ninita, através de uma outra senhora que estava interna também no leprosário, né? Aí que ele se tornou espírita, né? Depois dessa vivência, né? Mas ele fala com muita gratidão, dessa última encarnação, né? Então é interessante que às vezes a gente olha só o sofrimento, mas por detrás do sofrimento às vezes está a regeneração do espírito. Então ele tem muita gratidão por aquela encarnação que lhe trouxe a oportunidade de recomeço, né, pessoal? Então é muito importante. Quantas vezes as pessoas se referem à infância sofrida que tiveram, à infância difícil, simples, pobre, mas se referem com tanta gratidão, né? O momento tão gostoso, a gente sentava na calçada e ficava todo mundo conversando. A gente não tinha nada, às vezes, para comer, não tinha nada, mas a gente estava ali, né? Tinha os amigos, não é, pessoal? Então, nem sempre é a nossa vida só dor, né? Se a gente olhar bem, junto com a dor também vem o consolo, vem a caridade, né? Vem a regeneração, né? A Jane, a história dele é incrível, né? Tudo que ele fez no hospital, no leprosário, exatamente, Jane. Muito bonita e narrada naquele livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, né? Foi o Jesus que falou para o Divaldo, né? Divaldo, você precisa fazer um trabalho com os leprosos, né? Você precisa fazer um trabalho com os leprosos. Faz parte da sua programação fazer um trabalho com os leprosos. Aí o Divaldo falou, mas eu não sei não, eu não gosto muito. O Divaldo tinha uma aversão nessa questão de lepra, talvez por lembrança do passado, né? Aí o Jesus falou para ele assim, Divaldo, você quer ir lá ou você quer ir para lá? Aí o Divaldo, mais que ligeiro, falou assim, bem, eu quero ir lá. Já que é assim, até que eu quero ir lá, sim, viu? Até que é simpática essa ideia. Até a gente que não é bobo nem nada, né? A gente também ia querer ir lá, né? Então você quer ir lá ou você quer ir para lá, né? Bom, diante dessa, né, gente? Até a gente ia topar, né? Ai, ai. Então vamos continuar aqui, né? Aí realmente o Divaldo passou a fazer um trabalho, a visitar com frequência, fazer palestras, né, levar mantimentos. Realmente ele desenvolveu um trabalho junto aos leprosos, né? E desenvolve ainda, né? Sim, não tem meio termo não, né? Mas é um dos lances engraçados da vida do Divaldo, né? Até ele acha graça, né? E conta isso de uma forma assim muito interessante, né? Aí o Caldeirado continua dizendo assim, sim,
o espírito não retrocede, em hipótese alguma. O espírito não retrocede em hipótese alguma. É verdade, né? Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, que é o que a gente estava comentando. O espírito não retrocede, mas as formas de manifestação, né, o corpo, que é a expressão, a manifestação do espírito, né, podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Então a gente regride no corpo para sofrer, para ter limitações que nos façam repensar as atitudes. O objetivo é esse. Não é sofrer por sofrer. Não é passar miséria pela miséria, limitação pela limitação. Não é isso. O objetivo é refletirmos. O objetivo é nos conter, de certo modo, para termos tempo para refletir, para mudar a nossa moral, né? Para mudarmos aquilo que está causando o escândalo, né? Vamos dizer assim. Pessoal, e geralmente vale a pena a gente lembrar que essa expiação no corpo é o último recurso. Não é o primeiro recurso. Geralmente vai passar por essa expiação aquele teimoso, renitente, aquele que fica repetindo no mal. Repete. Os espíritos tentam esclarecer, tentam ajudar, aproximam pessoas que vão orientar essa pessoa e ele está lá, no mal, né? Teimando no mal. Aí chega uma hora que a providência divina, a justiça divina fala assim, olha, agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora vai ter que ser mesmo na base da expiação. Nós tentamos todos os recursos e todos os recursos foram desprezados. Agora vai ser na base da expiação. Aquilo que vem no corpo não vai mudar. Vai passar a vida inteira naquela limitação. Vai sofrer, vai chorar, vai maldizer e tal, mas vai aprender. Aprender a valorizar os dons da palavra, os dons da locomoção, não é? Os dons afetivos. Não é assim, pessoal? Senão a gente vai achar que Deus dá primeiro a dor do que o amor. Deus não dá primeiro a dor do que o amor. Deus vai dando as experiências, as instruções, o aprendizado. E aí, quando a gente é muito teimoso, aí vai na cacetada mesmo. Aí vai na base da expiação mesmo, não tem jeito. Aí tem que pegar no tranco. E assim é com todos nós, tá, pessoal? Não é assim com as crianças também, né? Você tenta, fala, não põe a mão aí, não faz... E as crianças mais obedientes sofrem menos. As crianças mais teimosas são as que acabam sofrendo mais, né? Então, Deus é justo. Deus é soberanamente bom e justo, amoroso, né? Primeiro, Ele dá inúmeras formas da gente melhorar, da gente mudar. Deus dá tempo para a gente mudar, mas muitas vezes nós não mudamos, tá? Só mesmo na base da dor. Então, continuando aqui, né? Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Né? Vocês vejam que coisa, né? Ele envenenou para muito tempo. Né? Ele desorganizou os centros ativos da organização perispiritual. Ele manchou o perispírito. Né? Desarmonizou para muito tempo. Foi de tal modo profundo essa desorganização que ele teve que viver nessa forma aí que ele está, né? Que é a forma, né? O perispírito é a forma. A massa do bolo é o corpo, é a matéria, é a carne, né?
Então a carne terá a forma da forma. Se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se a forma é redonda, o bolo vai sair redondo. Então a forma, que é o perispírito, vai imprimir a forma, né, no corpo de carne. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal? Ou vamos mais um parágrafo aqui então, tá? Tem mais 5 minutinhos aqui, né? Então vamos lá. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Veja que aqui nesse caso, ele se encontra quase embotado, não absolutamente embotado. Embotado assim, cristalizado, preso em si mesmo. Aquilo que eu estava falando, aquele exemplo, né, daquele anão lá na ação e reação, que ele estava tão embotado, cristalizado na personalidade do passado, completamente alienado do presente. Nesse caso aqui não chega a tanto, mas ele é quase desse jeito também. Tá? Existe um pouquinho de consciência ali, mas ele está quase embotado, quase cristalizado, né? Pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Certo? No campo consciencial, chora e debate-se. Né? No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Olha que coisa. No caso dele, veja bem que o passado está também presente. O passado está presente com lembranças amargas, lembranças atormentadoras. Então, ele sente a consciência cobrando terrivelmente. Talvez ele vê aquelas mortes passando pelos olhos dele, numa visão interior, porque ele é cego, ele não enxerga, né? Mas na mente dele, ele se debate nessas lembranças do passado, né? Pessoal, que parecem intérminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Né? Então, no campo consciencial, ele se debate nessa situação aí do passado, nos seus erros clamorosos, né? Mas no campo físico, ele se encontra absolutamente impossibilitado de manifestação, né? De manifestação no contato com a vida de fora, tá? Certo? Muito bem, pessoal, já praticamente 9 horas aí, quase 9 horas, né? Vamos fazer uma pausa aqui para a gente continuar na semana que vem, então, tá? Muito bom, né, pessoal? Faz a gente quase que visualizar essa situação, né? Quase como se fosse uma novela aí que a gente vai acompanhando e a gente vai visualizando e, de certo, entramos em contato com essas situações vividas, porque são fatos reais. Esses espíritos estão vivos, tanto esse que cometeu os erros, quanto aqueles que sofreram, eles estão vivos em algum lugar hoje, estão vivendo, ou no plano espiritual, ou na matéria, né? Por isso é que nosso respeito, nosso carinho e a nossa lembrança, né? Nós vamos lembrar deles nas nossas orações, tá? Que com certeza o André Luiz também desejava que... Nós estamos no capítulo 7, viu? Desejava, escrevendo esses livros, que nós também emitíssemos as nossas preces em favor de todos os sofredores que ele coloca nesses livros, né? Que nós ajudássemos orando, intercedendo por essas pessoas, para que eles pudessem se recuperar também. Deus abençoe que estejam já hoje, né, praticamente mais de 50 anos depois, aí, talvez mais, talvez uns 70 anos depois,
né? Eles já devem estar bem melhor do que nessa época. Deus abençoe, né? Nós vamos então fazer a prece final, convidando a todos para essa nossa última atitude de reverência, de exaltação à potência celeste, Criador do céu e da terra, Criador dos corpos, dos seres menores na criação até os seres mais complexos, até os seres humanos com a capacidade de buscar em Deus conscientemente, os astros que vibram no universo afora, as nebulosas, os sóis, mas também no microcosmo, que está ao nosso redor, representando a vida e a lei infinita de nosso Pai, perfeita em todos os quadrantes da sua criação. Por isso que Deus onipotente, onipresente, dentro de cada um de nós, continua sendo a centelha a nos conduzir pelas vias da evolução, reencarnação após reencarnação, para que nós possamos desabrochar essa potencialidade divina, as virtudes potenciais que nós temos e que precisam de conhecimento, de trabalho, de amor, de exercício fraternal, para que possam se desenvolver com a segurança necessária, para que nós não caiamos mais à maneira que nós já caímos tantas vezes, Senhor. Então nós suplicamos a Tua ajuda, o Teu amparo, o nosso Espírito protetor, de todos aqueles que nos amam, na terra ou na vida espiritual, para que nós nos fortaleçamos e possamos fortalecer outros, que também consigam se manter numa vida digna, reta e produtiva, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a Tua luz inunde os nossos ambientes, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, com a sua harmonia, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal. Muito obrigado novamente pelo carinho, tá? Todos vocês que estão aqui no semana.ning.com, a rede Espírita Maria de Nazaré. Um grande abraço, Ana Cláudia, a Carmen, o Eduardo, a Jane, o João, a Rossana, a Silvia, a Sueli, também os nossos irmãos que estão no Facebook, tá? Um grande abraço, a Cia, a Jane, todos que estiverem participando, tá? Recebam o nosso carinho aí. Muito obrigado por tudo. E tenhamos um ótimo final de semana, né? Se Deus quiser. E até o próximo estudo, pessoal. Até mais. Muita paz a todos.